Nobres espectadores do canal Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo do quadro Melhores Quadrinhos do Bimestre, meses de janeiro e fevereiro de 2021. Eu sei que tem muitos inscritos que gostam desse quadro aqui do canal, porque é meio que um resumão, das resenhas que eu fiz durante esses 2 meses, bem como é uma forma de selecionar aquelas publicações de melhor qualidade para futuras compras, não é mesmo? E se você quiser maiores detalhes dos materiais que eu vou mencionar aqui, assistam os vídeos específicos. Todas essas publicações tiveram resenhas aqui no canal Central HQs. Inclusive, várias delas, galera, vão entrar para a lista de melhores quadrinhos do ano de 2021. Tem aqui umas publicações que realmente eu adorei. Bom, vamos iniciar, galera, com Royal City Volume 1, Segredos em Família, publicação da editora Intrínseca, material escrito e desenhado por Jeff Lemire. Ele vai explorar os traumas de uma família dividida, os fantasmas dessa família, quase que literalmente. É uma publicação que é carregada de um tom melancólico, tanto no roteiro como na arte e nas cores da publicação. Material bem envolvente, que, se não me engano, tem 4 volumes, já foi finalizada lá nos Estados Unidos. Um material realmente bem bacana. Quem gosta do Jeff Lemire vai curtir esse material. Demolidor Volume 3, Atravessando o Inferno, publicação da editora Panini, material escrito por Chip Zdarsky, série que concorreu ao prêmio Eisner. O maior destaque, sem dúvida, fica por conta do Rei do Crime, que agora que se tornou prefeito de Nova York, ele tenta ali acompanhar as famílias mais poderosas da cidade e também mais poderosas do mundo. Tem uma família muito rica que mora ali em Nova York, então ele tenta se despir daqueles modos mais vilanescos dele e tenta se encaixar nesse novo grupinho, mas o instinto acaba falando mais forte. Galera, uma publicação de extrema qualidade, sem dúvida, é um dos melhores materiais Marvel que você vai encontrar em bancas. O Immortal Hulk Volume 6, Manifesto Banner, publicação da editora Panini, série que também concorreu ao prêmio Eisner por 2 anos consecutivos, ao Will nos roteiros e desenhos matadores de Joey Benet. Galera, nesse volume nós temos basicamente o Immortal Hulk se rebelando contra o status quo. Ele simplesmente está emputecido com tudo que vem acontecendo no mundo, então ele quer, vamos dizer assim, fazer um renascimento do que pode ser uma nova sociedade. E aí ele começa a atacar as grandes corporações, ele encabeça causas ambientais e tem o apoio da população mais jovem, que utilizam máscaras, lembrando alguns aspectos ali da Brigada Juvenil e também do que aconteceu fora do meio dos quadrinhos, lá no meio universitário americano, quando surgiram as publicações do Hulk na década de 60, que era um dos personagens que mais agradava esse público mais jovem, universitário, por conta da rebeldia do personagem que batia de frente contra o status quo. Uma edição realmente muito bacana e fica a dica para vocês também de uma das melhores séries da Marvel Comics da atualidade. Ogiva, publicação da editora Pipoca e Nanquim, com roteiros de Bruno Zago e a arte de Guilherme Petreca. Um quadrinho redondinho, bem escrito, com uma arte muito bacana do Guilherme Petreca. Se passa num futuro distópico, onde tivemos guerras mundiais, radiação por todo o planeta e existem monstros que caçam humanos. E aí que nós vamos ter a protagonista tentando sobreviver diante desse cenário. Uma publicação realmente bem interessante. O Bruno Zago começou com o pé direito nesse material de ogiva. Hunter x Hunter Volume 1, publicação da editora JBC. Trata-se aí de uma republicação ou um relançamento. Eu até não estava muito afim de comprar o material porque não tem final ainda, Aí os inscritos falaram, foda-se se não tem final, o desenvolvimento é muito bom, então compre. Eu comprei e realmente gostei bastante do material. Pretendo sim colecionar Hunter x Hunter. Vai contar a história de um garotinho que quer se tornar um Hunter, que é um caçador. Existem diversos níveis. Descobre que o pai dele também já foi um caçador e ele precisa passar uma espécie de concurso aí para se tornar um Hunter. Uma publicação bem divertida, gostosa de ler. Togashi realmente mandou muito bem nesse material. Então eu vou continuar comprando Hunter x Hunter. A Odisseia de
Hakim, volume 1 e volume 2, publicações da editora Nemo, material que vai ser finalizado no volume 3, que já está em pré-venda no site da Amazon. Nós temos uma história real de um refugiado que saiu da Síria e foi parar lá na França. Ele está dando o seu depoimento, é um quadrinho europeu, sobre como foi essa odisseia, essa jornada dele para tentar buscar uma vida melhor. E meus amigos, que trabalho espetacular! Esse material, sem dúvida nenhuma, vai entrar para a lista de melhores quadrinhos do ano de 2021. Só não sei se vai entrar naquele top 10, top 15 que eu costumo fazer, que é a nata da nata. Provavelmente vai entrar, tá? Eu pretendo resenhar para vocês também o volume 3. Então, galera, não deixem de conhecer esse material, A Odisseia de Hakim. É um trabalho europeu realmente de muita qualidade. Fica a dica para vocês. BPDP Inferno na Terra, volume 2, publicação da editora Mitos, trazendo um compilado de histórias desse grupo. E nós temos a volta de uma personagem que havia saído da organização. Ela tem diversos traumas, ela que tem poderes pirotécnicos. E a participação dela é a melhor história dessa edição de BPDP, que está ali, de certa forma, também alinhado com a queda do Hellboy para o inferno. E é exatamente essa outra edição que eu vou mencionar como uma das melhores do bimestre, que é Hellboy Omnibus volume 4 no Inferno, finalizando a série de Omnibus do Hellboy em ordem cronológica, publicados pela editora Mitos. E realmente o Mike Mignola conseguiu dar um fim digno para as histórias do personagem. Quando eu falo fim, é em relação dali para frente. Nada impede que o Mike Mignola apresente histórias ainda não contadas do Garoto do Inferno. Então realmente ele faz um trabalho memorável nessa publicação. Na minha opinião, o melhor é o volume 3, assim, é épico, eu acho assim espetacular mesmo. E esse volume 4 também é muito bom, não é do nível do terceiro, mas finaliza tudo de forma realmente muito bacana. Então fica a dica para vocês. Dentre os grandes és o primeiro, publicação da editora Avec, material que vai narrar a história do São Paulo Futebol Clube. E meus amigos, que trabalho sensacional! Muitas curiosidades. Eu até mencionei que eu gostaria de ver uma coleção de clubes de futebol, pelo menos os maiores aqui do país, em quadrinhos, contando a história de cada um desses clubes, o trabalho bem realista do Renato, que faz a arte da publicação e vários momentos marcantes de títulos conquistados pelo São Paulo Futebol Clube. Realmente, galera, um trabalho assim de excelência, um quadrinho nacional que com certeza vai entrar para a lista de melhores, e não vale só para quem é torcedor do tricolor paulista, galera, vale para quem gosta de futebol, até porque tendo uma boa vendagem pode ser que outros clubes também venham ganhar a sua história em quadrinhos, assim como foi o caso dessa publicação. Batman, A Queda do Morcego, volume 3, publicação da editora Panini Comics, um grande clássico aí do Homem-Morcego na década de 90, e eu achei que envelheceu bem a publicação. Ela tem todo um preparo, uma organização, não foi algo feito nas coxas, sem exatamente ter um planejamento. Pelo contrário, você percebe que isso foi tudo construído de forma bem cadenciada, colocando o Azrael naquela posição de um Batman mais justiceiro, a volta do Bruce Wayne, recebendo o treinamento da Shiva, e aquele conflito que ele teve com o Dick, de não ter passado o uniforme para ele, mas sim para o Jean Paul. Então realmente eu achei que foi uma publicação muito bacana. 3 volumes lançados pela editora Panini, trazendo aí essa saga do Homem-Morcego na década de 90, publicação que eu indico para vocês. Quarteto Fantástico Mulher Invisível, publicação de volume único, material da editora Panini, escrita por Mark Waid. Galera, nós temos aí uma história bem redondinha, colocando a Sue Richards como uma espiã que já atuou pela SHIELD. Temos a participação, obviamente, da maior espiã do universo Marvel, a Viúva Negra, e é uma história que não vai explodir a sua cabeça nem nada, mas é aquele gibizão gostoso de super-herói, aquela história caprichada, o que eu costumo dizer, um bom feijão com arroz. Então, como é uma publicação de volume único, eu acredito que vale a pena você arriscar esse material.
The Boys volume 12, metendo o pé na porta, publicação da editora Devir, roteiros de Garth Ennis, o último volume da série The Boys, que ficou muito famosa por conta da adaptação para a série de TV lá na Amazon Prime. Galera, esse volume final foi realmente bem interessante, ainda que tenha algumas coisas um tanto talvez questionáveis, pelo menos na minha opinião, e assista a resenha para você saber mais detalhes sobre o que eu achei do final. O Garth Ennis, ele consegue explorar muito bem todos os membros ali do The Boys, toda a sandice, a psicopatia que tem o Billy Carniceiro, o Hugh Mijão, que também seria o grande protagonista ao lado do Billy, consegue cumprir muito bem o seu papel dentro da publicação, mas obviamente eu não vou tecer maiores comentários sob pena de soltar spoilers, mas de qualquer forma o Garth Ennis acabou muito bem a publicação da série The Boys. Eram os Deuses Idiotas e Outras Histórias de Natal, publicação de Jader Correia. Galera, trata-se de um material singelo com várias histórias curtas, vinculadas, obviamente, ao evento natalino, mas não são histórias convencionais, elas se passam em outros mundos, em outras dimensões, em situações peculiares. Que trabalho do Jader Correia, como ele evoluiu bastante como artista, em poucas páginas ele consegue contar uma história boa, uma história legal, que o leitor se surpreende. E esse tipo de qualidade de roteirista em conseguir contar boas histórias com poucas páginas não é realmente para qualquer um. Então fica a dica desse material aí do Jader Correia. Quem quer uma publicação simples, direta e muito boa, é esse material aí que obviamente é uma grande ironia para Os Deuses Eram Astronautas, né? No caso aqui, Eram os Deuses Idiotas e Outras Histórias de Natal. Homem-Aranha, um amigão da vizinhança, volume 2, Aquisição Hostil, publicação da editora Panini, material escrito por Tom Taylor. São apenas 2 volumes dessa fase aí do Tom Taylor, na verdade não é fase, né? É uma série que ele escreveu em 12 partes, onde nós temos aquelas histórias mais simples, nostálgicas do amigão da vizinhança. Então, se você quer algo que não seja mirabolante, uma saga que promete mudar a vida do Homem-Aranha e que é algo que explore ali a questão mais familiar, pessoal do Peter Parker, em relação à tia May, que tem ali os seus problemas de saúde, a própria Mary Jane e alguns vilões que não são assim do primeiro escalão, você com certeza vai gostar desse material simples, direto, uma boa aventura de super-heróis. Meta, Departamentos de Crimes Metalinguísticos, publicação da editora Zarabatana, quadrinho nacional que, meus amigos, como eu gostei dessa publicação. Eu realmente fiquei muito empolgado, dei a nota 10 para esse quadrinho, que obviamente e fácil vai entrar para a lista de melhores do ano de 2021 e vai entrar também para aquela lista do top 10, top 15, que é a nata da nata. Olha, basicamente nós temos uma história que brinca com a metalinguística dentro dos quadrinhos, a quebra da quarta parede, uma investigação criminal. Os personagens, eles vão para o mundo dos quadrinhos tentando investigar como que conseguiram afetar a realidade. Teve uma morte ali e olha, é um trabalho que funciona de todas as formas, tanto no roteiro como na arte, a parte de investigação, a exploração de todos os tipos de recursos que você consegue fazer nos quadrinhos. Eles brincam com os cenários, com o próprio leitor. É um trabalho magnífico e eu digo mais. O pessoal responsável pela obra Meta, né, o Departamento de Crimes de Metalinguísticas e a própria editora Zarabatana, deveriam tentar publicar esse material lá nos Estados Unidos, que eu não tenho dúvidas que essa publicação, se sair lá, eles apresentarem para as pessoas certas, vai concorrer ao Eisner. Não é exagero, galera. Quem leu esse material sabe do que eu estou falando. Você tem outras obras aí que não têm a qualidade de Meta que concorrem ao prêmio Eisner. Talvez possa não ganhar, mas eu apostaria, galera, que seria uma forte concorrente para ganhar o prêmio Eisner como melhor publicação estrangeira. Então fica a dica para a galera aí correr atrás, tentar lançar esse material lá fora, porque realmente é um quadrinho assim sensacional. Ernie Pike, publicação da editora Figura, trazendo um dos principais quadrinhos de guerra de todos os tempos. Material escrito por Hector Oesterheld, que é um roteirista de mão cheia que
que eu pago o maior pau, é o mesmo roteirista de Eternauta. E a arte de ninguém mais, ninguém menos, Hugo Pratt, o cara de Corto Maltese. Nós vamos ter várias histórias compiladas nesse volume, onde nós temos as histórias sendo narradas, contadas por um jornalista que realmente existiu. Ele cobriu a Segunda Guerra Mundial, acabou morrendo, inclusive, lá no ano, acho que de 1944. Então é inspirado nas reportagens desse jornalista. E aí o Osterheld e o Hugo Pratt vão contar histórias não sobre os vencedores da guerra, sobre grandes batalhas, mas sim sobre as pessoas, quem participa daquele momento conflituoso, não só explorando as questões de penúria da guerra, mas questões pessoais, da vida desses soldados. Realmente uma publicação sensacional e que eu indico para vocês. Traço de Giz, quadrinho da editora Panini, material de volume único de Miguel Ancho Prado, a publicação espanhola mais premiada. Nós temos a história de um velejador que acaba parando numa ilha que é quase que desabitada, só tem ali uma taverna, tal, onde tem a hospedaria, o restaurante, e ele se depara com uma garota que também acabou atracando nessa ilha. E aí algo muito misterioso acaba acontecendo nesse local, inclusive presságios de que se chegarem 3 embarcações, algo muito ruim vai acontecer. Uma publicação que conta com a aquarela linda do Miguel Ancho Prado, um material realmente muito bacana e merece estar nessa lista. Contos de Terror de Caçador, da Tai Editora, publicação de um quadrinho argentino trazendo um compilado de histórias desse anti-herói. Nós temos histórias um tanto mais sérias, adaptando contos, por exemplo, de Edgar Allan Poe, de Lovecraft, mas realmente o que é o mais interessante da obra, pelo menos na minha opinião, ainda que a adaptação desses contos sejam realmente muito boas, principalmente o trabalho artístico, tem um tom bem realista, e aí você percebe toda a versatilidade dos artistas dessa publicação. Nós temos a participação de Letterface, do Massacre da Serra Elétrica, e sua família, que tem um restaurante que serve comida humana. Galera, material realmente muito divertido, que intercala aí entre histórias que tem aquela trashzeira, uma coisa mais zoada, bastante sangue, piadas, com a adaptação desses contos um pouco mais sério dentro da publicação. Material, galera, que eu indico para quem gosta de filmes trash B. Realmente uma publicação que, pro meu gosto, funciona muito bem. The Seven Deadly Sins, publicação da editora JBC, eu resenhei o final desse mangá que teve cerca de 41 volumes. Uma publicação shonen que a gente pode dizer que é uma mistura de Dragon Ball com fantasia. Apesar de ter altos e baixos, eu achei que a publicação acabou funcionando, o saldo foi positivo, teve um final legal, ainda que no meio desse final, considerando esses 2 volumes, tem uma passagem ali que foi meio desnecessária, poderia ter sido cortada. Então nós temos a queda do Rei dos Demônios, o que aconteceu com cada um dos membros, né, dos 7 pecados, o próprio Capitão Meliodas. Eu não vou falar o que aconteceu com ele, né? Mas, enfim, eu achei legal, realmente é um personagem muito carismático e uma publicação que eu indico para vocês. Foram 41 volumes, talvez hoje seja um pouco mais complicado, né? Você colecionar séries tão longas por conta do preço, mas realmente eu achei que foi uma publicação shonen acima da média. Para finalizar, Arquivos Secretos da Segunda Guerra Mundial, publicação da editora Draco, quadrinho nacional de guerra, trazendo histórias curtas aí, envolvendo a Segunda Guerra Mundial por artistas brasileiros. E galera, tanto o trabalho artístico como de roteiro da publicação tá muito bacana. Geralmente nesses compilados, né, você tem histórias que variam muito de qualidade. Aqui não. Todas as histórias são boas e algumas são muito boas, inclusive também na arte. Então realmente, galera, se você quer ler uma publicação de guerra, que não foca só no front, tem vários tipos de histórias ali envolvendo a Segunda Guerra Mundial, vocês com certeza vão gostar dessa publicação. Então é isso daí, galera, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se quiserem mais detalhes, como eu mencionei, assistam os vídeos específicos de cada uma dessas publicações. Se forem fazer seus comprinhos no site da Amazon, faça aqui pelos links do canal Central HQs. Os links, inclusive, de todas essas publicações estão na descrição desse vídeo. Um abraço para todos e fui!